Partiu! Olha só, moçada. A CES Gran Rio é uma organizadora de concursos e vestibulares do Rio de Janeiro, tá? Então, ela que cria as questões para vestibulares e concursos de lá. Então, é interessante a gente pegar exercícios, por exemplo, dessas bancas, porque dá uma boa base de como eles cobram esse tipo de exercício, ok? Então, olha só. Ele fala assim, o comprimento L de uma barra de latão varia em função da temperatura θ, segundo o gráfico a seguir. Aí tem o gráficozinho aqui do lado. Beleza? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nele. E ele fala assim, o coeficiente de dilatação linear do latão no intervalo de 0 a 100 graus Celsius vale. Ok. Vamos analisar o gráfico e vamos observar alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero que vocês observem, e são dois pontos sempre importantes vocês observarem, você tem dois eixos, cada um vai tratar de alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, esse eixo trata do comprimento desse material, dessa barra de latão, ok? Certo. E aí, ele fala aqui a unidade de medida, tá? Em centímetros, perfeito? Então, olha, ele é um comprimento L, comprimento linear, né? Quer dizer, a gente está falando de dilatação linear, de medidas lineares, e está tratado em centímetros, ok? Em contraponto, você tem o outro eixo aqui de baixo, o eixo horizontal, que seria como se fosse o eixo X, né? E aí, você tem aqui a temperatura θ, ok? Essa temperatura θ está em Celsius. Olha, o que são as coisas que você tem que observar? Sempre, o eixo está tratando de qual grandeza física, no caso aqui a temperatura, e lá em cima é o comprimento, e qual unidade está sendo relacionada em cada um deles, certo? Alguns exercícios costumam trazer unidades que você às vezes tem que converter e tudo mais, e aí o cara esquece, ó, cai feito patinho, e acaba errando uma questão que geralmente é fácil, tá legal? Beleza. Que tipo de informação então nós temos nessa parte aqui do eixo? Nós temos uma informação aqui, ó, que seria equivalente ao comprimento inicial. Ok? Certo. Mas a gente tem aqui também o que seria o equivalente a um valor de comprimento final. Certo? Ok. Então, olha só. A gente tem aqui comprimento inicial, comprimento final. E utilizando esse mesmo intervalo, quer dizer, daquele ponto, desse ponto aqui, ó, que dá essas informações, nós temos a temperatura inicial, certo? E nós temos a temperatura final. Ok? Então aqui, ó, já consegue observar que temos 4 informações, mais 2 que estão sem estar diretamente escrita aí. Quais são as 4 informações? Comprimento inicial e final, temperatura inicial e final. Temos 4 informações. Quais são as outras 2? Aqui, ó, a gente tem a variação do comprimento, o ΔL. Esse ΔL é o tanto que ele aumenta ou diminui, não é isso? E ele aumentou. Ele aumentou de 50 para 50,1. Quanto que esse ΔL então vai valer? Esse ΔL vai valer 0,1 centímetros. Ok? Aqui embaixo a gente tem a 6ª modificação. O seguinte, aqui, ó, então a gente teve a variação do comprimento, e aqui embaixo, então, olha, a gente vai fazer de 0 até 100 o quanto que aumentou de temperatura. E o aumento dessa temperatura foi de 100 graus Celsius. Ok? Então, olha, essas 4 informações iniciais que já estavam no gráfico, mas essas 2 eu vou anotar aqui no quadro, já que a gente já bolou essa ideia aí. Vamos dar sequência aí para poder entender. Olha só, aqui eu separei os dados e ele pediu o coeficiente de dilatação linear. Lembrando que a única fórmula que tem é essa aqui, ó. Então observe que eu não fui atrás de fórmula antes, eu não fui atrás de nada, eu só fui observar o que tinha no gráfico. Por quê? Porque o gráfico ia me dar subsídio para resolver essa questão. O que eu tenho que responder dentro disso aqui? Olha, ΔL, aqui o ΔL que a gente obteve.
né? A variação do comprimento. Depois, olha, ΔT. Aqui, ó, variação da temperatura que a gente tinha que obter. A gente também vai precisar de quem? Do comprimento inicial. Olha ele aqui, separadinho, bonitinho. Então, por isso que eu olhei primeiro o gráfico, vi o que tratava o gráfico, o que precisava fazer, se tinha alguma coisa para fazer no gráfico, só depois fui ver que fórmula que era. E o alfa é a única coisa que eu tenho que responder aqui dentro. Então, deu certinho. Vou utilizar, então, ó, vamos fazer ΔL igual LO alfa ΔT. Onde ΔL vale 0,1, certo? Depois, LO vale 50, alfa ΔT 100. Beleza. Aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, 50 vezes 100, a gente já vai resolver. Vai ficar, então, 5.000 vezes alfa. Agora, ajeitando aí, esse cara aqui a gente anda 3 casos, o que a gente faz? O seguinte, tá multiplicando por 5.000. Passa, então, dividindo 0,1 por 5.000. Professor, eu aprendi lá com a tia do não sei quando, que a gente faz assim, a gente pega esse 0,1 dividido por 5.000. A gente faz o seguinte, professor, a gente faz assim, ó, a gente pega e vai colocando para eliminar aqui e colocando zero. Então, por exemplo, anda uma casa com a vírgula, vira 1, aí vira 0, vírgula. Aí anda depois e vai colocando zero. Tem esse negócio aí. Mas eu não quero trabalhar desse jeito com vocês aqui, não. Por quê? Porque eu acho que vai, além de deixar o cálculo um pouquinho mais chato para resolver, eu acho que vocês não vão aprender uma coisa necessária, inclusive, para a química desse ano de vocês. Então, não vou fazer desse jeito. Como é que a gente vai fazer? Com notação científica. A gente vai fazer assim, ó. Vou puxar para cá. Vou continuar o cálculo. Alfa igual a 1 vezes 10 a menos 1. Como assim, professor? Uma casinha, o número era pequeno. Então, expoente negativo. Uma casinha, 1. Então, ficou 1 vezes 10 a menos 1. Essa casinha, para ficar pequeno, está simbolizado pelo 10 a menos 1. O número que tinha escrito aqui, que é 1, está aqui na frente. Beleza? E aí, eu vou fazer aqui do mesmo jeito. Era 5.000, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 3. Só que aqui o número é grande. Então, expoente positivo. Quantas casas andou para virar 5? 1, 2, 3. Então, 3 aqui. Então, 10 a 3 simboliza a quantidade de casas que andou. E aí virou o número 5. Beleza? Legal. Alfa igual. Agora, ó, 1 dividido por 5 vai dar 0,20. Professor, que doideira, hein? Pois é. Se você for lá, fizer assim, que nem tira a quinta série, você já manja de colar, 0, e aí coloca o zerinho aqui. Agora 2. 2 esse, 10, 0. Acabou. Então, 0,2 vezes esse cara aqui, a gente vai fazer assim, ó, 10 a menos 1. Agora vem o macete, hein? Esse cara que está aqui em cima, ó, 10 a 3, está somando. Se eu passar ele para cima, eu inverto o sinal dele. Ele vai menos 3. Combinado? Então eu peguei ele daqui e joguei ele para lá para trabalhar com menos 1. E aí, esse cara estava somando, passou subtraindo. Quer dizer, os expoentes inverteram o sinal. Então, o expoente de baixo foi para cima, inverteu o sinal. Professor, isso é o quê? Isso é uma regra matemática? Não, é um macete. Depois eu mostro o que é de matemática que está rolando. E aí, para fechar aí, ó, alfa igual 0,2 vezes 10 a menos 4. Só que 0,2 não fica legal não, ficar assim. Então você vai fazer assim, ó, 0,2 é 2, certo? Aí você andou com a casa, o número aumentou, o expoente diminui. É como se fosse uma balancinha. Se o número aumentou, 0,2 virou 2, aumentou, o expoente diminui. Diminuir é subtrair. Por quanto que diminui? Uma casa, diminui 1. Se fosse 2 casas, 2. E aí sucessivamente. Fechando, alfa igual a 2 vezes 10 a menos 5. A unidade de medida de coeficiente de dilatação linear é graus Celsius elevado a menos 1. Isso aqui é a unidade de medida, não tem nada a ver com a conta. É aqui que tem a ver com a conta. Ok? Ficou alguma dúvida? Não, professor, de boa. De boa? Só deixa eu tirar um print. Agora, brother. Valeu. Pode aparecer assim, ó? Claro. Gente, ficou alguma duvidazinha? Não, de boa, professor. Não, professor, tô tranquilo. Né? Eu pensei em fazer videoaula para vocês lembrarem sobre essas ideias de notação científica com alguns macetinhos para serem aplicados. Se eu conseguir elaborar assim mentalmente uma ideia, eu vou ver se eu crio para vocês e gravo. Tá bom? Para ficar mais tchananã.
Beleza. Valeu. Tamo junto, moçada. Ó, falta um minutinho pra Valeu, terminar a aula. professor. Então, um beijão, um abraço, boa semana pra vocês. E não esqueça de ir no chatzinho escrever nome e turma pra mim, fazendo favor, tá bom? Aí, terminando de escrever, pode ir pra próxima aula e no áudio vocês falam, tchau, professor, é nóis, tamo junto. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Valeu. Tamo junto. Tchau, professor. Beijão pra vocês. Tá perfeito.